Boa noite a todos. Meu nome é Vera de Azevedo. Eu nasci em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. E hoje eu quero dar o meu testemunho, que eu me converti em 1992 na Igreja Ceifa, em Nova Friburgo. E o Senhor teve misericórdia da minha vida. E para começar, aqui eu estou numa igreja americana, então aqui tem a 2 Crônicas 7:14, que eu vou ler para vocês, só para a gente, ir se entrosando aqui com a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. 2 Crônicas 7:14. Então, até mesmo a minha família nunca ouviu o meu testemunho. Eu vim para os Estados Unidos em 1986 pela primeira vez, e aí a minha irmã, Nadir Azevedo, que muitos conhecem, é da Assembleia de Deus, ela me perguntou se eu gostaria que ela levasse uma amiga dela na minha casa para orar por mim antes de eu viajar. Eu falei, claro, sim, pode ir. Aí ela foi e ela leu uma parte da Bíblia que eu amo, até hoje eu ainda leio essa parte e ela toca muito na minha vida. Isaías 41:10, que é: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Então, sempre que eu estava em situações difíceis, eu me lembrava dessa passagem. Então, só para os irmãos saber que Deus, ele jamais, ele se esquece da gente, e a palavra dele tem poder, e um dia ela vai frutificar, se ela for plantada numa terra boa. Ok, aí eu vim para os Estados Unidos e fiquei aqui um tempo, depois eu voltei, mas eu fui deportada, e aí no que eu fui deportada, eu ouvia uma voz dizendo para mim que eu ia voltar para esse país, mas que eu ia voltar diferente. E eu não entendia como isso, voltar diferente para esse país. E aí depois que eu me converti, eu me converti em 92, para vocês verem, tem um bom tempo isso. E aí eu fui entender que depois que eu me converti, Deus falou que eu ia voltar para esse país. E aqui estou até hoje. Eu vim em 1996. Bom, então antes de me converter, eu andava buscando na nova era, buscando Deus em vários lugares, mas a gente sabe muito bem que Deus, ele é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, por isso eu busquei em tantos lugares, no Hare Krishna, na Seishon Way, no Ubandismo, na mesa branca, kardecista, que eles dizem que é espiritismo, kardecista, mesa branca. Busquei em vários lugares e não encontrei Deus. E um dia eu já estava assim cansada de tanto buscar, e eu ia no centro, aí eu me tornei da Umbanda, eu ia na Umbanda e nada acontecia, no dia que eu ia eu ficava bem, mas depois eu saía dali, eu estava depressiva, triste, com tristeza no meu coração. Eu falava, mas como que pode, Deus? Se eu estou aqui, se eu estou te buscando, é a tua palavra que eu estou aprendendo, e por que eu estou sentindo essas coisas, E aí eu
realmente um dia eu peguei e falei para uma amiga minha, falei assim, eu acho que não tem mais esperança para mim, porque eu estou depressiva, eu não vejo mais alegria em nada. E ela pegou e falou, Vera, existe sim, existe uma esperança para você. Bom, aí, mas antes disso, um dia na Umbanda, quando eu fui, eu já estava com aquela roupa branca, né? Foi no primeiro dia que eu vesti aquela roupa branca que a gente usa, né? Quem já foi num centro de espiritismo, de macumba, sabe que a gente usa aquela roupa branca, né? A pessoa que dá passe, essas coisas ali na frente. E aí, o primeiro dia que eu usei essa roupa, eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu quero saber se o Senhor está aqui neste lugar. Se o Senhor não estiver aqui, eu não quero mais ficar aqui. Porque... Desculpa, é que tem um cabelinho aqui entrando na minha boca. Então, eu cortei meu cabelo essa semana. Aí eu falei, Deus, eu quero saber se o Senhor está aqui. Se o Senhor não estiver aqui, eu não quero ficar aqui. Porque eu não quero participar de coisa que o Senhor não está. E aí eu entrei no centro, e aí entrei ali no terreiro, né? Eles começaram lá com os atabaques para a gente incorporar, né? Aí hoje eu entendo que essa incorporação é demoníaca, né? São demônios que entram no nosso corpo e nos usam, né? Como espírito de luz. Eles não são espírito de luz, eles são demônios, literalmente, porque ali eu pude descobrir que não era Deus que estava ali. E aí eu comecei a pensar, Deus, eu quero saber se o Senhor está aqui, eu fico aqui. Se o Senhor não estiver aqui, eu vou sair daqui, eu estou fora, eu não vou ficar neste lugar, se a tua presença não estiver aqui. E aí aconteceu que realmente os espíritos, os demônios, né, os espíritos do mal, no caso, eles estavam ali ao meu redor, mas eles não entravam no meu corpo pelo meu pensamento, porque eu estava pensando em Deus e falando com Deus através do meu pensamento. Deus, se o Senhor estiver aqui, eu fico. Se o Senhor não estiver aqui, eu vou sair deste lugar. E aí a pessoa lá responsável, né, pelo centro, ele veio e falou para mim, Vera, o que você está pensando? Você está impedindo os seus guias de entrar em você, porque o teu pensamento está impedindo eles. Eles já estão aqui do seu lado, mas não estão conseguindo entrar no seu corpo para te usar. E aí eu não falava nada, eu ficava quieta e só pensando em Deus. Eu falava, Deus, se o Senhor está aqui, eu fico aqui. Se o Senhor não estiver aqui, eu vou sair deste lugar. Eu não vou ficar neste lugar se a tua presença não estiver aqui. E assim foi, isso era à noite, esse centro, ele fica lá em Gaudinópolis, aí indo para Lumiar. Quem conhece, né, a região serrana, quem conhece Nova Friburgo, sabe ali a estrada que vai para Lumiar, Gaudinópolis, ali tem esse centro. Não sei se ainda está lá hoje, mas nessa época eu estava lá, né, em 1992, eu estava lá frequentando esse centro. E aí era à noite, né? O trabalho começava às 7 horas da noite. Eu não sei exatamente que horas que era, mas devia ser tarde já. E as horas foram passando e foram passando. E a pessoa responsável pelo centro voltava e falava, Vera, você está impedindo os seus guias de usar você. O seu pensamento, o que você está pensando? O seu pensamento está impedindo eles de te usar. O que você está pensando? Aí eu não falava nada, eu simplesmente ficava quieta e eu já estava realmente assim me sentindo super mal, porque eu estava ali, todas as outras pessoas, né, que trabalhavam comigo naquela terreiro já estavam trabalhando, atendendo, né, as pessoas, porque as pessoas vão ali para receber passe, oração, aquela coisa, e todos já estavam trabalhando, e só eu ali no meio do centro, igual
uma múmia paralítica, vamos dizer assim, né? Eu estava me sentindo super mal, porque imagina, quando você não está no contexto, você fica fora do contexto e aí você se sente mal. Eu estava me sentindo super mal, eu tentei até imitar, né, porque eles falam em línguas também. Aí eu tentei imitar que eu estava falando em língua, para ver se enganava eles. Eu não sei, foi tanta confusão na minha cabeça, mas nada funcionou e foi uma coisa horrível. Eu já estava me sentindo super mal, queria sair dali e não via uma maneira de sair. Aí finalmente, já bem tarde, essa pessoa voltou para mim, ele tinha um copo d'água e uma vela. E aí ele me deu e falou: Vera, vai ali fora, vai na mata, porque como eu falei para vocês, era no meio do mato esse centro, fica assim afastado da rua, né? E aí ele falou: vai ali na mata e coloca esse copo d'água e essa vela e começa a chamar para o Exu. Então chama Exu. Aí eu falei, ok. Aí falei, ai, que bom, né? Pelo menos sair daquele ambiente que eu estava me sentindo super mal. Aí eu fui para a mata e até hoje eu até penso que Deus que me deu essa visão, porque eu não sei. Um dia eu voltando ao Brasil, eu quero até ir lá, se eu tiver a chance, para ver se existe esse lugar. Porque foi uma coisa tão perfeita que eu vi, uma visão tão perfeita, e ali eu vi assim, uma pedra no formato de um banco, e tinha uma árvore assim, muito grande, muito linda, muito grande, e essa árvore, ela era grande, né? Tinha uma copa grande, mas ela tinha um galho assim, bem destacado, um galho bem grande, bem destacado. E aí eu peguei e falei assim, nossa, tá perfeito, né? Eu vou sentar aqui, vou colocar a vela, o copo d'água. E aí eu fiz isso, coloquei lá o negócio. Mas aí eu peguei, levantei assim e olhei, né? Através daquela árvore tão grande, tão linda. Eu olhei para o céu e falei assim... Eu não vou chamar Exu, não, porque eu não sei quem é Exu, eu vou chamar Deus. Eu quero saber de Deus, eu quero conhecer Deus. Se existe um Deus que é vivo, poderoso, eu quero conhecer esse Deus. E Deus, se o Senhor está aqui neste lugar, eu fico aqui. E se o Senhor não estiver aqui, eu vou embora daqui, eu não vou ficar aqui neste lugar. E assim eu fiz, eu coloquei minhas mãos para cima e pedi para Deus se revelar para mim, porque eu já estava ficando angustiada. Aí nisso aconteceu uma coisa linda, lindíssima. Apareceu uma luz muito grande no céu, como se fosse um sol, mas muito intenso. E era noite, né, gente? Eu estou falando de noite, eu estava à noite lá. E aí apareceu aquela luz imensa no céu, e aquela luz veio para cima de mim, ela passou pelo aquele galho da árvore e veio assim em cima de mim e me iluminou. No que isso aconteceu, eu senti uma paz muito grande. Eu falei, nossa, isso é Deus, é Deus. Mas aí, de dentro dessa luz, veio um passarinho, saiu um passarinho, bem grande, não muito grande, mas um pouco grande. Veio esse passarinho e ele pousou neste galho da árvore, ele pousou. E aí ele cantou uma música muito linda, que não existe, porque isso não é música de passarinho, né? É uma música do céu. Aquele passarinho era um anjo que Deus tinha enviado para me mostrar que Deus existia, que Deus estava comigo ali, naquele momento de aflição, de angústia até. E aí esse passarinho cantou essa música linda, 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 que eu nunca mais ouvi essa música, e foi assim uma coisa que foi me trazendo paz, como se tivesse, estou vendo uma cachoeira aqui, vocês estão vendo a cachoeira, né, como a Foz do Iguaçu, então foi assim como se fosse uma cachoeira, me lavando, me tirando, todo aquele peso, aquela angústia, me limpando. E aí nisso também um perfume maravilhoso, delicioso, assim, que eu
falei, uau, o que é isso que eu estou vivendo, aquele momento? Eu estava assim como se eu estivesse no céu, eu tinha sido arrebatada e tinha sido levada ao céu. E Deus criou aquela situação, aquele cenário lindo, maravilhoso para me confortar e me dar alegria no coração, que eu estava, né, assim, com aquela situação confusa. E aí depois que aquele passarinho terminou aquela música, né? E aí o passarinho voltou, ele voou e foi em direção àquela luz de novo. E ele entrou na luz e ele sumiu ali na luz. E aí a luz foi se apagando e tudo voltou ao normal, né? O perfume também saiu. E aí eu fiquei assim, eu falei, uau, o que é isso? Deus existe, Ele me deu esse sinal de que Ele existe, que Ele está comigo e que Ele me ama, né? E aí eu fiquei assim, como que eu estava pisando em ovos, eu não sentia mais meu corpo, ali eu estava tão cheia do Espírito Santo, que eu nem conhecia até então o Espírito Santo, mas eu estava tão cheia que eu não sentia mais o meu corpo, não sentia nada. Acho que se alguém chegasse ali e me desse um tiro, uma facada, acho que eu nem sentia nada, porque eu estava adormecida, eu estava totalmente cheia daquela unção, daquela coisa gostosa que era Deus. E eu falei, Deus está comigo, Deus está aqui comigo, mas Ele não está nesse lugar. Aí como era um lugar difícil de ir, não existia ônibus naquele horário, eu tinha dado carona para uma pessoa, para um senhor chamado Jorge. E aí eu peguei e falei assim, mas agora eu vou embora, mas eu não posso deixar o Jorge lá, eu dei carona para ele, eu não posso deixar ele, eu preciso ir lá e falar para ele que eu estou indo embora. E aí eu nem sei como que foi isso, eu sei que eu entrei lá no centro, eu não vi mais ninguém, não vi ninguém do meu lado, não sei né, das pessoas lá que eram os líderes do centro, ninguém veio falar comigo, ninguém falou nada, e eu entrei lá e falei para ele, né? Fui até ele e falei, Jorge, eu quero te dizer que eu estou indo embora. Então você veio comigo, você quer ir embora comigo, porque eu estou indo embora. Aí ele pegou e falou assim, ele arregalou um olho assim, e muito, né, espantado, que maluquice, né? Como quem diz, você é louca, Vera? Não, ele chegou a falar, ele falou, Vera, você é louca, você sabe que você não pode sair daqui. Aí eu peguei assim, numa calma, numa tranquilidade, que aquela luz, né, me deu, aquela paz. Aí eu peguei e falei assim, Jorge, eu não só vou embora daqui, como nunca mais eu volto neste lugar. Nunca mais. Aí ele falou, tá bom. Aí eu saí dali, eu peguei o meu carro e eu não dirigia o meu carro. O meu carro, ele flutuava. Eu não sentia nada, eu não sentia o meu carro, eu só sentia aquela paz, aquela leveza, aquela coisa tremenda, gostosa dentro de mim. E aí dali em diante, ainda demorou um pouco, né, um tempo, porque ainda fiquei 1 ano mais ou menos sem conhecer a Deus mesmo, né, me entregar ao Senhor Jesus. E aí que entrou essa minha amiga. Ela falou para mim, né, esse dia que eu estava falando para ela, eu não vejo mais nenhuma saída para mim. E ela falou, Vera, existe uma saída, mas não é hora de você saber ainda. Eu falei, ok. Aí ela sempre ia na minha casa, a gente ficava conversando até muito tarde. E aí um dia ela pegou e falou, Vera, eu posso ler a Bíblia para você? Aí eu falei assim, claro, pode sim, eu gosto da Bíblia. Que a minha irmã me deu tantas Bíblias, eu perdia. Foi uma batalha, né? Mas eu sabia que a minha irmã estava orando por mim. E a oração, jamais você desanime de orar pelos seus
antes queridos, porque Deus é que está trabalhando e Deus vai trabalhar no coração deles, como trabalhou no meu coração, através da oração da minha irmã. Ele trabalhou no meu coração e hoje eu estou aqui dando esse testemunho, porque o poder de Deus é maior do que todas as forças do inferno. As portas do inferno não prevalecerão com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem poder. E aí essa minha amiga leu a Bíblia comigo, aí no outro final de semana ela voltou, aí ela me perguntou, Vera, não, aí ela até falou, vou deixar a Bíblia com você. Aí no final de semana seguinte ela pegou e perguntou se eu queria ir na igreja com ela. Vera, você quer ir na igreja comigo? Eu falei, claro, eu vou na igreja com você, porque eu ia à igreja evangélica, não tinha problema. Aí eu fui na igreja, e para surpresa minha, a igreja que eu fui, que era a igreja que ela ia, era na frente da minha casa. Na frente da minha casa, e eu às vezes reclamava, falava, esses crentes barulhentos, cantando essas músicas, esse horário aqui nessa rua, um barulho. E olha ali que estava a igreja que ela me levou a primeira vez. Aí Deus falou comigo, eu chorei muito, o pastor fez a chamada, mas eu não era meu momento. Eu falei, não é hoje ainda. Aí no outro final de semana, ela viajou, e ela pegou e falou, Vera, eu vou ter que viajar, mas eu vou deixar a Bíblia com você lê a Bíblia. Eu falei, tá bom. Aí quando foi no domingo seguinte, eu acordei cedo e peguei a Bíblia e li. Aí eu encontrei uma parte, que tem várias partes na Bíblia, mas eu não lembro exatamente qual é, que fala assim, Senhor, apressa-te em me socorrer. Aí eu li aquilo e aquilo entrou dentro do meu coração. Eu falei assim, hoje eu quero ir numa igreja evangélica, mas a Linda não está aqui. Eu vou na igreja de Nadir, né, que é a minha irmã. Aí tinha um churrasco no sítio do meu irmão e a gente ia para lá, mas eu falei assim, eu quero ir com alguém que volte cedo porque eu quero ir na igreja. E aí liguei para um, liguei para outro e todo mundo, mas eu não sei que hora que eu volto. Eu falei, não, eu só vou com alguém que volte cedo para eu ir na igreja. Aí lembrei da minha irmã, né? Eu falei, ela deve ir, eu vou com ela. Aí liguei para ela, falei assim, você vai no churrasco? Ela falou, vou. Eu falei, então, você vai voltar cedo? Ela falou, vou. Você vai na igreja? Vou. Ok, então eu vou com você porque eu quero ir na igreja hoje. Aí ela falou assim, olha, ela sempre me convidava para ir na igreja, eu nunca queria ir. Aí nesse dia eu me ofereço para ir, aí ela até se assustou, né? Falou, o que é isso? O que aconteceu? Né? Aí ela falou assim, então, qual a igreja que você quer ir? Eu falei, qualquer uma, desde que seja evangélica, qualquer uma. E aí eu fui na igreja, ela falou, então você não se importa de ir na igreja Ceifa, porque a Cíntia tá lá, e a Luzia aceitou Jesus também, ela tá lá, então você não se importa de ir lá, que aí a gente vai dar um suporte para a Luzia. Luzia é minha irmã por parte de pai. Aí eu falei assim, tá bom, não, tudo bem, qualquer igreja, tá bom. Aí quando eu cheguei lá, Deus começou a falar comigo, falar, eu chorei o tempo todo, aí fiquei até com raiva da minha sobrinha, porque eu falei, poxa, minha sobrinha foi falar para o pastor da minha vida, agora ele está falando a minha vida aqui todinha, na frente da igreja, e eu fiquei meio chateada, mas falei, deixa para lá, que Deus está fazendo uma obra na minha vida. E aí na hora que o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, a minha irmã até estava do meu lado, ela falou, você quer ir, eu vou com você? Eu falei assim, não precisa não é a minha hora. Mas aí eu fechava os olhos e falava, Deus, se o Senhor está aqui, se o Senhor é real, o Senhor vai me levar lá na frente. Jesus, porque eu tinha um problema com Jesus, eu acreditava em Deus, mas eu tinha um problema de aceitar Jesus. Aí eu falei, Jesus, se o Senhor é real, então o Senhor vem aqui, toma minha mão e me leva. Aí no que eu falei isso, realmente ele veio, tomou a minha mão e me levou lá na frente e eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Então eu agradeço a todos por essa oportunidade de poder dar meu testemunho, né? E de ver que o poder de Deus, que Deus ele jamais nos abandona, ele é poderoso e misericordioso para fazer infinitamente mais do que nós acreditamos e cremos, né?
Então, eu agradeço a Deus pela minha salvação. Isso foi em 1992. E eu até hoje eu estou, né, aqui nos Estados Unidos, mas eu estou servindo ao meu Senhor. Eu trabalho com pessoas de ruas aqui na Flórida. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam também um dia pedir a Deus para se revelar para vocês, para que Ele se revele, porque é Ele que faz, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem. Eu não gosto de ficar pregando para as pessoas, porque Deus é que convence. Eu dou o meu testemunho, eu gosto de dar o meu testemunho para a pessoa ver que Deus existe, que é Ele que faz. E eu glorifico ao Deus Altíssimo por isso, por ter me salvado a minha vida. E hoje meu nome está escrito, o meu nome está escrito no livro da vida, lá no céu. Que quando eu passar dessa vida para outra, eu vou morar com Jesus lá no céu. Eu tenho certeza disso, que eu vou morar com meu Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. Então, se você crê nesse Jesus, peça como eu pedi e Ele também vai se revelar para você, que Ele é real, que Ele é que salva. Não existe outro caminho, só Jesus. Somente através de Jesus nós vamos para o céu. Eu glorifico a Deus por isso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada a todos por me ouvir, por ter paciência de ouvir esse testemunho. Espero que ele venha edificar muitas vidas, porque Deus tem me incomodado para dar meu testemunho e eu estou protelando, mas hoje eu falei, é hoje o dia e eu estou aqui. Eu vou voltar outras vezes, porque tem outros testemunhos também. Fica na paz do Senhor. Amém e amém.